Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, ative o sininho para você poder receber as notificações e aproveite e já deixa um like aí, porque a nossa conversa vai ser bastante interessante, você vai gostar bastante. Qual é o intuito deste vídeo, deste áudio que você está recebendo? Fazer uma rápida retrospectiva da década de 10, que se encerra no dia de hoje, 30 de dezembro de 2019, última segunda-feira do ano, última segunda-feira da década. Foi uma década bastante conturbada, essa década de 10 no Brasil. Nós começamos a década de 10 no governo da presidente Dilma Rousseff. Ela foi eleita numa grande espiral de popularidade do seu antecessor, o presidente Lula, que havia sido eleito em 2002, reeleito em 2006 com uma ampla popularidade. Quando Lula sai do governo em 2006, ele sai com uma popularidade batendo a casa dos 87%, uma popularidade nunca antes vista num presidente da República. O que vai acontecer é que ao longo do governo do presidente Lula começaram a emergir uma série de denúncias de mau uso de recursos públicos. Essas denúncias foram conhecidas como mensalão, que levou à condenação do seu chefe, do seu ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, e uma série de outros dirigentes do Partido dos Trabalhadores em meio a esse escândalo da compra de votos de deputados da base aliada no Congresso Nacional para aprovar medidas, principalmente do governo. Pois bem, apesar desta situação do mensalão, a popularidade do presidente Lula ainda não havia sido abalada. Como nós vimos, ele sai do governo em 2010 com 87% de aprovação. A presidente Dilma assume, a partir de 2010, com um perfil de uma grande gerente, de uma grande administradora. E no primeiro momento, ela até faz esse papel de maneira muito bem colocada. Ela começa a dispensar ministros que estejam envolvidos em corrupção ou comprovadamente envolvidos em corrupção, faz uma limpeza na estrutura política e é interessante que parece que ela havia esse compromisso, vamos dizer assim, com uma administração mais austera. No entanto, em 2013, um pouco antes da sua reeleição, da sua campanha de reeleição, o Brasil começa a ser sacudido por uma série de protestos a partir de São Paulo que ganham as principais capitais. Não há uma liderança específica nesses protestos, não há uma liderança central. O que acontece é que no início de 2013, a Prefeitura de São Paulo e demais outras prefeituras, mas a partir da Prefeitura de São Paulo, inicia, inclusive a Prefeitura é governada pelo PT, pelo Fernando Haddad. A Prefeitura de São Paulo anuncia um aumento na tarifa do transporte público, 20 centavos de aumento na tarifa do transporte público. Um movimento, até então pouco conhecido, chamado Movimento do Passe Livre, o MPL, não confunda com MBL, é MPL, Movimento do Passe Livre, conclama uma série de manifestações pelas redes sociais, pelas ruas de São Paulo, que vai aglomerar um número absurdo de pessoas até então visto. Esse conjunto de manifestações a partir de São Paulo se espalha pelo Brasil, chega a Brasília e cada vez mais se mostra que esse conjunto de manifestações não é apenas por conta dos 20 centavos, e sim mostrando uma grande insatisfação da população em geral para com o sistema político, para com a corrupção, para com a maneira como as coisas eram administradas e estruturadas dessa maneira. Chegam, inclusive, a invadir o Congresso nesse período. Temos protestos violentos, aparecem as figuras dos Black Blocs, uma série de protestos vão acontecendo de maneira constante no país no primeiro momento, até que, para tentar acalmar os ânimos, uma série de medidas serão adotadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pela Presidência da República. Dentre elas, em agosto de 2013, é sancionada a Lei da Delação Premiada. E com a Lei da Delação Premiada, uma operação que havia começado como uma investigação de doleiros num posto de gasolina se transforma na maior operação contra a corrupção da história do Brasil, a chamada Operação Lava Jato.
a partir da Lei da Delação Premiada, sancionada pela presidente Dilma Rousseff em agosto de 2013, a Lava Jato vira o país de cabeça para baixo. Nunca antes, na história deste país, políticos de alto grau haviam sido presos, muito menos os presidentes e proprietários das grandes empreiteiras. Descobre-se um conluio, um cartel de empreiteiras com o governo federal para a construção e para o desenvolvimento de obras, sobretudo na Petrobras. Daí o nome de Petrolão para esse escândalo. O presidente, o CEO da Odebrecht, maior empreiteira do país, é preso. Juntamente com ele, você tem a prisão do presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, uma série de políticos desta base do PMDB, o atual MDB, do PP, e políticos ligados e dirigentes ligados ao próprio PT. O ponto alto desta Operação Lava Jato será a prisão do ex-presidente Lula, que ficará mais de um ano preso em Curitiba e só vai ser solto por conta justamente da discussão no Supremo Tribunal Federal, a respeito da validade ou não da prisão em segunda instância. Idas e vindas nesse processo, em algum momento o Supremo Tribunal entende da validade, que é válido sim a prisão em segunda instância, depois vai entender que não. Isso gera uma grande insegurança jurídica, o que leva então à votação no final deste ano pelo Supremo Tribunal Federal de que a prisão em segunda instância ela não pode ser efetivada. Isso tira da cadeia o José Dirceu, tira da cadeia o Lula. Eles continuam sendo processados, mas não mais presos. Continua preso o Eduardo Cunha e outros políticos que não são ligados ao PT. É interessante, né? Sempre se falou muito que a Lava Jato perseguia principalmente o Partido dos Trabalhadores e seus dirigentes, mas quem continua preso não são esses políticos, são os políticos do PP, são os políticos do PMDB que continuam presos pela Operação Lava Jato nesse sentido. Então, o ano de 2013 é o ano de grande virada, de grande mudança na política brasileira. O momento dessas revoltas, o momento desses protestos, que nós vamos chamar de revoltas do vinagre, são conhecidos assim porque os manifestantes embebiam seus lenços e suas roupas em vinagre para tentar quebrar um pouco a ação do gás lacrimogêneo nos embates com a polícia, geraram essa grande mudança. A partir daí, a política brasileira, o cenário brasileiro não mais foi o mesmo. É interessante fazer um paralelo histórico com tudo isso, lá atrás, no século XIX, também no finalzinho do século XIX, início do século XX, já se passaram 100 anos aí dessa história, mas também houve uma série de revoltas no Rio de Janeiro, chamada de Revolta do Vintém, que é a revolta contra o aumento das passagens do bonde. Olha que coisa interessante, e que levaram a todo um questionamento da própria estrutura do Império naquela época e redundou na mudança de regime em 1889, alguns anos depois. Okay? Então, o que nós podemos observar é que esta década de 10 foi uma década extremamente conturbada no que diz respeito às mudanças políticas, econômicas e sociais deste país, e que, a partir de 2013, com as revoltas do vinagre, com os protestos dos 20 centavos, nós começamos a enxergar algumas mudanças no trato político e, sobretudo, no trato com as autoridades. A pressão popular ela se torna algo marcante no cenário brasileiro. Nós não teremos apenas aquelas revoltas de 2013, mas, posteriormente, os protestos do impeachment e, mais recentemente, uma série de protestos em função justamente de apoio à aprovação da prisão em segunda instância, da questão do STF. O STF se tornou, neste final de década, talvez o grande vilão da história, muito pouco aprovado pela população. Nós estamos entrando aí na década de 20, numa década que pode ser marcada por uma série de mudanças estruturais no Brasil, na sua política, na sua estrutura social, na sua estrutura econômica. A década de 20 do século anterior, do século 20, foi chamada de os loucos anos 20. Uma grande série de mudanças no mundo, na Europa Ocidental, na América, ocorreram nesses anos 20. O prenúncio da década de 20 para o século 21 não é diferente.
Possivelmente nós estaremos entrando nos loucos anos 20 do século 21. Há uma grande tendência, uma grande onda conservadora que ainda está em formação, porém, esta onda conservadora, esta onda mais à direita, ela possivelmente, ela, da maneira como está sendo gestada e mostrada, ela vai levar a um novo extremo, né? Um extremo, talvez, uma volta de um cenário mais progressista em algum momento. É o pêndulo da história, isso já aconteceu de imediato aqui na Argentina, com a eleição do Fernandes, na tentativa que a Argentina teve desse pendor mais à direita liberal com o Macri, foi um fracasso, e retornou-se agora o progressismo peronista. Não sabemos o que vai acontecer, mas o prenúncio para o Brasil ainda é de um modelo mais voltado ao conservadorismo. A população brasileira é majoritariamente conservadora e a figura que emergiu dos escombros políticos de 2013 foi justamente a figura do atual presidente, que vai cooptar esse discurso conservador, que vai cooptar um discurso antipetista e antilulista, e com isso angariar os votos necessários e o apoio necessário para a sua eleição em 2018. Não é errado dizer que a própria obtusidade, que a própria cegueira da esquerda progressista de gabinete fechado nos seus apartamentos de mais de R$1 milhão no Leblon ou nos gabinetes universitários da USP e da Unicamp, seja a grande culpada pela eleição desta direita absolutamente chucra que chegou ao poder em 2018. E esta esquerda ainda é a principal culpada, é a principal responsável por manter este grupo no poder, porque ela se recusa a ouvir o que a classe média, a ouvir o que as camadas mais pobres da população têm a dizer sobre as suas reais necessidades. Se mantém esse discurso, se mantém esse discurso distanciado do grande eleitorado, que foi cooptado, né, pela figura do atual presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que, a princípio, apesar de ter uma impopularidade muito grande num extremo, do outro lado, ele se mantém muito forte com essa ideia de culto à personalidade, da mistura da política com a religião, né, chamando para si esta imagem, né, de ser aquele que está colocando o Brasil nos eixos. Será que está mesmo? Nós precisamos observar com muito cuidado nesta análise que está acontecendo. E daqui para frente, na década de 20, nós vamos ver o que vai ocorrer. O pêndulo no Brasil ainda está um pouco mais para a direita. Vamos esperar para ver o que acontece. Ok? Esta é uma breve análise do final da década de 10 e início da década de 20. Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez e você pode também me ouvir no podcast Baez Talk. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.